Olá, tudo bem? Estamos de volta em nossa lição O Farisaísmo Moderno. Na primeira parte desta lição, ou aula, nós vimos as marcas, as características, os sinais da religiosidade enganosa, inútil, que são, em primeiro lugar, busca de reconhecimento e glória humanas. Em segundo lugar, coa mosquito e engole camelo, dá mais importância ao que tem menos importância e dá menos importância ao que tem mais importância. Continuando a falar sobre essas marcas, sinais da religiosidade enganosa, inútil, passemos à terceira característica, ou marca, ou sinal. Esta religiosidade é apenas exterior. A aparência religiosa acaba sendo considerada mais importante que o interior. Não importa o que está dentro, e sim a aparência. Esta era uma das práticas dos fariseus, e nós podemos ver isso aqui em Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28, Mateus capítulo 23. Ai de vocês, versículo 25, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Que lamentável a situação dos fariseus da época de Jesus. Jesus os chamava de hipócritas. Eles davam mais ênfase ao exterior. E Jesus exemplificou e ilustrou falando do copo e do prato. Por que lavar por fora e não por dentro? De fato, a parte de dentro é que precisa ser limpa e não a parte de fora. E Jesus disse: vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. E aí Jesus concluiu dizendo: por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Puxa, que lamentável. Jesus comparou os fariseus a túmulos, né? Túmulos pintados de branco é a expressão que aparece na Nova Tradução na linguagem de hoje. Na Almeida Revista e Atualizada aparece sepulcros caiados. Em muitos países há cemitérios que possuem túmulos ou mausoléus, que são sepulcros extremamente ricos, com muitas pedras caras, com mármores, granitos, etc. Muito bonitos, que são verdadeiras obras de arte. Mas a beleza fica só por fora, porque por dentro há ossos, podridão e imundícia. E Jesus, na ocasião em que ele viveu aqui, em nosso mundo, disse que eram assim os fariseus. Eles enfatizavam o exterior e esqueciam do que estava dentro deles. Infelizmente, ainda hoje, em nossos dias, há aqueles que acham que é mais importante ir à igreja no domingo do que durante a semana viver como Deus espera, como Deus deseja. Infelizmente, é uma tendência humana. O homem, sim, pode se comportar dessa maneira como se comportavam os fariseus. É humano, é uma inclinação humana enfatizar o que se vê e esquecer o que se não vê. Quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé um para reinar em Israel,
Samuel começou a observar os filhos de Jessé e concluiu que Eliabe seria o escolhido de Deus por causa da beleza, da aparência de Eliabe. Quando Deus disse ao profeta Samuel: não preste a atenção nisto, na beleza, no que é exterior. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor, esta é a frase que é muito importante, enfática aqui nesse texto. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí está uma frase muito especial da Bíblia. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Infelizmente, o mundo religioso cristão atual tende a dar uma forte ênfase e valorizar o que é externo, valorizar a aparência, esquecendo-se do que é mais importante, o interior. Esta tendência deve nos levar a fazer a seguinte pergunta: se Jesus estivesse presente no mundo hoje, pregando o Evangelho, será que as pessoas o seguiriam? Certamente Jesus não pregaria todo o tempo em templos luxuosos. Jesus seria um homem simples, com vestes comuns, falando com simplicidade entre o povo, em praças, parques, casas, como fez no primeiro século. Esta foi uma das razões que fez com que os líderes judeus da época de Jesus o rejeitassem. Jesus era simples, ele não tinha aparência poderosa ou algo assim. Seu poder estava no interior e não no exterior. Hoje, o exterior continua sendo mais valorizado que o interior. Jesus disse que o interior do homem é que precisa ser cuidado. Onde Jesus disse isso? Ele disse isso em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vamos lá em Mateus capítulo 15, onde nós lemos estas palavras de Jesus, por exemplo, nos versículos 10 e 11. Mateus capítulo 15, versículos 10 e 11, Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então, os discípulos... até aí, versículo 11. Agora 17 a 20. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. A preocupação, mais uma vez, dos fariseus, mestres da lei, era com uma cerimônia que eles desenvolveram através dos tempos de lavar as mãos, mas não apenas lavar as mãos para tirar a sujeira, a poeira, mas lavar as mãos cerimonialmente para tornar alguém livre de alguma contaminação de pecado. Mas Jesus disse: olha, tem algo que merece mais atenção, e é o coração. É dali que vêm as coisas ruins e erradas. Jesus e os discípulos não haviam feito essa lavagem cerimonial das mãos e estavam sendo criticados quando Jesus disse: não é isso que é realmente
o mais importante e em que devemos dar a nossa atenção, em que devemos focar a nossa atenção. Como no passado, certos grupos religiosos dos dias de hoje vivem em torno de doutrinas que falam o que comer, o que não comer, o que vestir especificamente, o que não vestir, doutrinas que não estão no Novo Testamento e cujo propósito é enfatizar o exterior. Jesus definiu os fariseus e mestres da lei como hipócritas por praticarem uma religiosidade apenas externa. Então, o farisaísmo da época de Jesus, que é a religiosidade enganosa, inútil, buscava reconhecimento e glória humana, coava mosquito e engolia o camelo, era apenas exterior. Em quarto lugar, era composta por leis e regras humanas. Na verdade, uma característica está ligada à outra. Se é exterior, obviamente só pode basear-se em regras humanas, porque a Bíblia não possui regras acerca destas coisas. Possui orientações gerais, mas não regras específicas. A Bíblia não diz o tamanho exato da manga da minha camisa, né? Então, é uma coisa que cada um deve avaliar, usar de bom senso cristão e não impor regras para outros. Estas regras específicas surgem quando as tradições que não estão na Bíblia passam a ser exigidas como sendo a vontade de Deus. Assim, as leis e regras humanas tomam o lugar da palavra de Deus. Como em lições anteriores desse nosso curso Deixa a Bíblia Falar, nós já constatamos. O objetivo dos fariseus, através da observância dessas leis e regras humanas, era de se recomendar a Deus por meio de justiça própria ou de esforço próprio. Era para mostrar a Deus: olha, o Senhor deve me aceitar e receber, porque veja como eu sou, veja o que eu faço. E estavam enfatizando as atividades e não as atitudes, e não a pessoa interior e não o caráter. A Bíblia diz com clareza, de forma categórica, forte, clara, que por justiça ou esforço próprios, ninguém conseguirá o reconhecimento ou a aprovação de Deus. Não é por aí, não é este o caminho, não é desta forma. Muitas vezes, a aparência dessas leis e regras é de algo espiritual, mas não são eficazes. Ou seja, não tornam o homem que a elas se submete mais espiritual. E tem um texto na Bíblia que fala disso de uma forma muito clara. Colossenses, capítulo 2, inclusive já lemos esse texto, ou pelo menos parte dele, em nosso curso, quando estávamos falando sobre as alianças. Colossenses, capítulo 2. Aliás, não é... Não lemos ainda. Colossenses 2. Desculpe, foi um engano. Versículo 8. Colossenses 2. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículos 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos do corpo. Veja, tão importante essa declaração do livro de Colossenses. Primeiro, é dito que nós morremos com Cristo. Depois, no final do versículo 22, é declarado que essas regras são ensinamentos que as pessoas inventaram.
tá? Regras que parecem ser sábias, como diz o versículo 23, tá? Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Tá? Esta era a advertência de Paulo aos cristãos na cidade de Colossos, porque lá eles estavam sendo atacados com falsas doutrinas, filosofias, fundamentadas em tradições humanas. Estas regras, segundo Paulo, tinham uma boa aparência, aparentavam ser sábias, mas não podiam atuar no coração, não podiam transformar o homem em alguém mais espiritual. Infelizmente, isto é muito comum no mundo religioso e evangélico hoje. Regras que aparentam ser sábias, regras que talvez tenham esta finalidade: afastar o homem do pecado, como, por exemplo, dizer o homem não pode jogar futebol, porque se jogar futebol vai se irritar e vai falar o que não deve. Então cria-se uma regra, uma proibição que não está na Bíblia, tá? Infelizmente é muito comum. Alguns grupos evangélicos pensam desta maneira, que essas proibições vão tornar os seus seguidores mais espirituais. Mas será que os tornará? Será? Por exemplo, o que é que a Bíblia fala sobre futebol? Nada. Então, cada pessoa tem a liberdade para decidir o que vai fazer. E nós não temos o direito de criar regras e leis onde a Bíblia não criou, mesmo que a razão seja de proteger os cristãos de certos pecados. Não vai funcionar. Se Deus não criou a regra, é porque Ele sabe que essa regra é inútil. Na verdade, o cristão tem que trabalhar o seu interior, o seu coração, o seu caráter. Trabalhando o seu interior, o seu coração e o seu caráter, desenvolvendo as virtudes de Cristo dentro dele, ele vai jogar futebol e vai saber controlar o seu ímpeto, a sua ira, e não vai cometer erros e pecados, porque ele está interiormente parecido cada vez mais com Cristo. A quinta marca, característica, evidência da religiosidade enganosa, inútil, é que ela produz resultados negativos. Ela é vã e conduz à perdição. Ela conduz à perdição. Primeiro, ela fecha o reino dos céus às pessoas. Dá uma olhada comigo em Mateus capítulo 23, versículo 4. Diz o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Regras e mais regras, leis e mais leis que não estão na Bíblia, criada por homens, tornam-se fardos pesados nas costas das pessoas, não ajudam as pessoas a chegar aos céus, mas fecha o reino dos céus às pessoas. Esse é um dos resultados. Resultados negativos. E os resultados são sempre negativos. Apesar de aparentar produzir resultados bons e positivos, na realidade, o contrário acontece. Em segundo lugar, por ser inútil, a religiosidade enganosa conduzirá as pessoas à perdição. Aqui mesmo em Mateus 23, nós lemos no versículo 15: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Versículo 33 dirá o seguinte: 33, serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus fala sobre inferno, Jesus fala que os convertidos
dos fariseus ao farisaísmo seriam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. E Jesus fala sobre os fariseus, dizendo como vocês vão escapar da condenação do inferno. Então a religiosidade enganosa não conduzirá as pessoas à salvação em Cristo. O farisaísmo antigo é o legalismo atual. O que os líderes judeus no tempo de Jesus praticavam ganhou um novo nome nos dias de hoje. É chamado de legalismo, que significa aquilo que se baseia em lei. Muitos grupos religiosos atuais têm como seu ensino principal a lista dos nãos. Não pode, não deve, não é permitido, não assista, não ouça, não jogue, não toque, não coma. O que ocorre é que há uma forte tendência de deixar de lado o sangue de Jesus para se basear em opiniões e práticas visíveis. Então, para isso, se formulam-se leis tidas como essenciais para santificação e salvação. O legalismo promete santidade através do cumprimento rigoroso de leis e regras religiosas externas. Mas essa proposta, essa promessa, esse ensino não está nas páginas do Novo Testamento. Se sua igreja está sendo perturbada ou com dúvidas por causa de alguma regra humana, como o uso de um único copo na ceia, ou proibições do tipo não pode, por exemplo, ajudar orfanatos ou obras missionárias com o dinheiro da igreja, ou em conjunto com outras congregações, nós temos uma lição que estará disponível para você na sequência de nossas aulas deste curso. Espero sinceramente que esta lição elimine suas dúvidas e traga paz ao seu coração. Então, não deixe de assistir essas lições que estará disponível para você na sequência dessas aulas, tá bom? A hipocrisia e o engano do legalismo vem de sua visibilidade, o fato de ser visível a todos. Contudo, a aparência engana e o legalismo não produz santidade. Não produz, a Bíblia diz isso. Tem uma boa aparência, mas não produz santidade. Os que querem aperfeiçoar a igreja por meio de regras e leis devem lembrar o que diz o escritor de Hebreus 7:19. Quando fala da lei de Deus, ele diz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se a lei de Deus não aperfeiçoou o homem, será que nós hoje somos mais sábios do que Deus para aperfeiçoarmos os irmãos e a igreja, utilizando nossas próprias regras e normas? Vejamos o exemplo de Paulo. Houve um problema sério na igreja dos Coríntios, que gerava dissensão e disputas de opiniões entre os irmãos. Paulo podia ter ordenado àquela igreja: cristãos não comem carne de ídolos, pois este era um dos problemas. Dúvidas sobre carnes sacrificadas a ídolos. Era uma coisa muito comum naquele tempo. Mas em lugar de criar a regra dizendo faça ou não faça, Paulo optou por orientá-los a usar a liberdade individualmente com base no amor. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 13, comam de tudo, mas se a outra pessoa for se escandalizar ou se enfraquecer, então deixem de comer por amor a esse irmão. Na igreja de Roma houve um problema semelhante. E alguns provavelmente queriam estabelecer regras sobre o que comer, outros sobre dias que deviam ser comemorados ou dias especiais. Você pode ler Romanos capítulo 14, versículo 1 até capítulo 15, versículo 2. Paulo não foi a favor desta nem daquela regra sobre o que fazer ou o que não fazer, mas foi a favor da liberdade orientada pelo amor fraternal. Dá uma lida comigo lá em Romanos 14. Romanos 14, e vejamos este posicionamento do apóstolo Paulo. Romanos 14, versículo 13,
onde Paulo dirá: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Versículo 15. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Versículo 17, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Então, Paulo está orientando aos irmãos: não vamos ficar criticando, brigando por essas razões. Nem, muito menos, Paulo criou regras dizendo: não, a partir de agora vocês podem ou não podem, façam ou não façam. Paulo disse que não é pelo fato de uma coisa ser permitida que eu deva desrespeitar a consciência de meu irmão, porque eu posso fazer. Mas também não é porque uma coisa pode causar algum tipo de escândalo que irei criar uma lei proibindo aquela coisa. Temos liberdade, onde cada um dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12 diz exatamente isso. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Naquilo a respeito do que a Bíblia não se pronuncia, toda pessoa deve ser livre para decidir o que fazer. Colossenses, capítulo 2, agora sim, é aquela passagem em Colossenses que nós lemos quando estudamos sobre as alianças. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 23. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Porém, a realidade encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com toda a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, ninguém deve nos julgar pelo que comemos, bebemos, ou com relação a dias comemorativos, dias em que se celebra alguma coisa. Nós não precisamos nos submeter a regras. Precisamos nos submeter às regras da Bíblia. Não precisamos nos submeter a regras humanas, criadas, inventadas pelo homem. Onde a Bíblia não se pronuncia, temos liberdade. Vejo você na terceira e última parte da nossa lição, da nossa aula, Farisaísmo Moderno, do curso Deixe a Bíblia Falar. Até lá!